Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 30 de agosto de 2021. Qual a diferença entre personalidade, temperamento e caráter? Parte 2. Personalidade, temperamento e caráter têm conceitos distintos, mas totalmente interligados. Talvez por esse motivo as pessoas tendem a confundir cada um deles e muitas vezes criam estereótipos ou realizam julgamentos por conta dessa confusão. Por isso, vale compreender um pouco mais sobre cada um. A personalidade, padrões mais estáveis e arraigados no modo de cada um se comportar, emocionar, pensar e se motivar, é construída durante a infância e parte da adolescência. Neste processo, o recém-nascido vem com uma série de tendências comportamentais, emocionais e cognitivas, incluindo o potencial intelectual sobre a qual todas as suas vivências e aprendizagens e influência do ambiente se somarão, resultando nas características mais duradouras e globais de sua personalidade, diz o psicólogo Ricardo Wagner, professor da Faculdade de Psicologia da PUC Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Dessa forma, a personalidade compõe o resultado final do efeito do ambiente sobre a base inata do temperamento. Isso porque a partir do nascimento, o indivíduo pode ter suas tendências temperamentais biológicas potencializadas, minimizadas ou consolidadas. Já o caráter é um conjunto de aprendizagens relacionado às regras de conduta moral que norteiam a sociedade. Ou seja, tem a ver com o desenvolvimento moral e ético do indivíduo e pode ter variabilidade conforme a cultura em que está inserido, completa Wagner. Para Marcela Mansur Alves, mestre em Psicologia e docente na UFMG Universidade Federal de Minas Gerais, a personalidade pode ser entendida como um sistema maior. Temperamento e caráter não mudam a personalidade porque fazem parte dela, diz. Definindo a personalidade, personalidade é um conceito individual e único. Ela reúne um conjunto de condutas, emoções e cognições que irão compor um padrão comportamental de uma pessoa. De maneira simples, se considera que a personalidade de cada indivíduo é formada pelo temperamento, base biológica genética dos comportamentos e todas as influências das aprendizagens ambientais a partir do nascimento, caráter e demais aprendizagens, define Wagner. A personalidade pode ser modificada pelos acontecimentos da vida. Entretanto, a partir do momento em que está constituída de forma mais estável, fica mais difícil mudá-la. Segundo Alves, a personalidade tende à estabilidade, embora acontecimentos específicos possam alterar alguns desses elementos que a compõem. Já Eduardo Legal, professor na disciplina de Psicopatologia da Univali Universidade do Vale do Itajaí, explica que a personalidade não deve ser tratada como um padrão fixo, pois as experiências ao longo da vida podem influenciá-la. As pessoas são muito diferentes e são mais plásticas do que o conhecimento popular imagina, defende. Definindo o temperamento, o temperamento é o componente psíquico inato, geneticamente herdado. Ainda assim, não deve ser tratado como imutável. De acordo com Wagner, as experiências de vida, principalmente na infância, mais ainda na primeira infância, irão constituir novas tendências no modo do indivíduo ser e agir no mundo. Entretanto, estudos mais atuais demonstram que não temos como reverter 100% de nossa tendência genética.
Por exemplo, um sujeito que nasceu com uma tendência baixa à extroversão, poderá se tornar uma pessoa sociável, mas jamais será aquele que se destaca dos demais por sua desinibição, explica o psicólogo. Definindo o caráter segundo Alves, o caráter pode se moldar de acordo com o desenvolvimento, sendo que educação e cultura podem interferir nesse resultado. Ele é parte da personalidade, majoritariamente desenvolvido por meio da experiência e aprendizagem. Seriam valores em ação ligados ao significar as consequências das nossas experiências no mundo, confirma a psicóloga. Portanto, caráter são todos os componentes mais previsíveis de nossas reações morais em contextos interpessoais, nossas regras de convivência e respeito aos outros. O caráter são as características que foram aprendidas ao longo da vida, podendo demarcar o caminho do sujeito, finaliza Legal. A respeito da construção da personalidade, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Amor Imbatível, Amor, afirma que o ser psicologicamente saudável é aquele que se mantém não afetado pelos acontecimentos, antes porém sensibilizado, de forma a poder contribuir para atenuar os danos, quando ocorrerem, ou auxiliar o crescimento, quando se faça necessário. Para tanto, é indispensável o sentido de valorização da vida, de análise correta e compreensão dos elementos essenciais à preservação do equilíbrio da sociedade. A exaltação personalista, decorrente dos fenômenos de fuga da timidez, do medo de ser descoberto na sua realidade conflitiva, torna-se necessidade emocional para destacar-se da massa, porque o indivíduo compreende que, não tendo valores éticos ou intelectuais, artísticos ou quaisquer outros que o diferenciem, chama para si os conflitos disfarçados e exibe a tormentosa condição que o diferencia. Porém, de maneira excêntrica, perturbadora, é também um transtorno de comportamento que tem a ver com a instabilidade emocional e a insegurança que o atormentam. Cada ser constrói a sua personalidade ao longo das experiências vividas e conquistadas, estabelecendo comportamentos de segurança que o assinalam e tornam-no conhecido. Abandonar essa realização é como negar-se o direito a uma vida saudável. O enfrentamento social, como expressão de desafios existenciais, faz parte do processo de crescimento moral e de autorrealização, que propelem ao autoencontro, quando então o direcionamento da vida física se faz, com real equilíbrio e metas perfeitamente definidas. Por outro lado, não se torna necessário fugir do meio social, por mais leviano este se apresente, agredi-lo com indiferença ou de forma aguerrida, nem colocar-se em um pedestal de falsa superioridade. Impõe-se, isto sim, o indispensável compromisso de se estar presente, de ser participativo, porém, não dependente, não escravo, contribuindo para que ocorra a sua transformação, o seu desenvolvimento para outros valores, a sua elevação moral. Todo o indivíduo que se harmoniza interiormente, deixa que surja sua realidade emocional, superando o desajustamento que aturde a sociedade, e tornando-se exemplo de saúde e de bem-estar que desperta interesse, provocando curiosidade e inveja positiva. Joana de Ângeles também esclarece sobre a influência da sociedade no ser humano, a ilusão propiciada pelo modismo dos equipamentos eletrodomésticos e eletrônicos desencadeia a luta para adquiri-los, ao tempo em que a falsa necessidade de conforto exagerado perturba as aspirações normais, desorganizando a programação de paz, em razão da perda do sentido de valores, no qual o secundário se faz preponderante em detrimento da qualidade e da ordem de conteúdos que os devem caracterizar. A busca de sucesso, isto é, de poder, que proporciona destaque social, prestígio político, privilégios,
constitui-se meta central do comportamento humano, como se a própria existência pudesse reduzir-se à transitoriedade, às variações da bolsa, aos impositivos da economia internacional, às negociações político-partidárias. Como consequência, advêm os tormentos modernos, as lutas interminas pela posse. As preocupações exageradas para amontoar coisas, distanciando-se da autorrealização, da autoplanificação. Facilmente surge a desestruturação da personalidade com a instalação de distúrbios compatíveis com a intensidade do estresse. Balneário Gaivota, 30 de agosto de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.